queridos estudantes, estamos aqui de volta para mais uma aula do IFA. Eu sou o professor Nelson Bezerra, professor de Física aqui do Centro de Mídias, e eu tenho aqui ao meu lado exatamente o professor... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês acompanham a nossa aula do IFA. Então sejam muito bem-vindos. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E vamos agora conhecer qual é o objeto de conhecimento, tá? E o detalhamento da nossa aula. Veja bem, nós temos aí a aula de número 6, o objeto de conhecimento, meio ambiente, conservação, preservação e ações sustentáveis. No detalhamento, nós teremos meio ambiente e ações sustentáveis, ok? Muito bem, pessoal, agora que nós já conhecemos aí o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da aula, vamos iniciar então a nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai conversar um pouco mais sobre meio ambiente, né? Vamos ver algumas ações sustentáveis e nada melhor do que a gente estar nesse cenário aqui que nos mostra ali toda a nossa riqueza, né? Fala um pouco mais do nosso meio ambiente, essas características, né? Principalmente na região norte, a região amazônica, onde a gente conhece bem as suas características, né? Então, daí a importância da gente conhecer melhor essas práticas sustentáveis para que a gente possa adotar no nosso dia a dia, ações que não agridam o meio ambiente, né? Então, a importância da gente cuidar, a gente saber utilizar, né, esses recursos, mas de uma forma sustentável, uma forma consciente, para que a gente possa garantir que as próximas gerações, né, as gerações futuras, também tenham acesso a estes recursos, né, também de uma forma satisfatória. Então, a gente vai observar na nossa próxima imagem esse conceito, né? De onde surgiu o conceito aí do meio ambiente, o que seria meio ambiente? Vamos visualizar. O meio ambiente, então, é um conjunto de elementos e processos biológicos, químicos e físicos responsáveis pela vida no planeta Terra. Os temas relacionados ao meio ambiente no Brasil são tratados pelo Ministério do Meio Ambiente, criado em 1992. E aí a gente tem uma data, né, que foi uma data aí criada justamente para celebrar o Dia do Meio Ambiente, e é celebrado no dia 5 de junho, né? Não quer dizer que somente no dia 5 de junho a gente tem o Dia do Meio Ambiente, né? Mas é para que a gente possa lembrar, né, a partir dessas atividades, né, a partir dessa data, lembrar sempre ali das práticas, das boas práticas, né, e de boas atitudes ali relacionadas com o meio ambiente, né? Então, justamente é trabalhado sempre nas escolas, essa data temática, justamente para já ir inserindo ali nas crianças, né, desde muito pequenas, a importância de estudar sobre o meio ambiente e para que desde muito cedo, né, desde muito novas, elas já saibam que as atitudes têm um impacto no meio ambiente, né? As nossas atitudes, elas têm um impacto no ambiente. E é sempre muito importante, a gente sempre fala e repete, que a gente precisa se perceber como integrante do meio ambiente. Às vezes a gente pergunta para alguém o que é meio ambiente. Às vezes a pessoa fala que é a natureza, né? Responde lá, é a natureza, e ela não se percebe como um integrante do meio ambiente. Então, quando a gente fala que o meio ambiente ele é um conjunto desses fatores biológicos, né? A gente está inserido nisso também, né? Biológicos, físicos, químicos, tudo isso está relacionado com o meio ambiente. E que nossas ações vão contribuir de forma positiva ou negativa para o meio ambiente, certo? E a gente, além do meio ambiente, né, a gente sempre fala também sobre a biodiversidade, como a gente observa aí na nossa imagem, né, representando esse peixe aí característico da região, né, que a gente tem aí um pirarucu, que é um dos exemplos, uma das espécies, né, características de peixes ali de água doce encontrados na região, justamente para a gente entender essa grande variedade de espécies, né, essa grande variedade de vida, ou seja, a biodiversidade, que designa a variedade de seres vivos de uma região, bem como a variação dos organismos dentro da mesma espécie. Esse termo, biodiversidade, ele foi utilizado pela primeira vez em 1986, no primeiro Fórum Americano sobre Diversidade Biológica, como sinônimo da expressão diversidade biológica já utilizada, né? Então, expandiu-se aí e utiliza-se esse termo biodiversidade, né? Como nós falamos, justamente essa diversidade
de seres vivos, né? Tanto vegetais quanto animais que a gente vai encontrar no meio ambiente. E aí nós falamos também que é importante, né, a gente perceber que as nossas ações elas têm um reflexo no meio ambiente, né? Exato, professor. E aí a gente também entende, né, que os reflexos dessas nossas ações, né, eles podem impactar diretamente aí no meio ambiente. E a gente vai também comentar sobre esses problemas, né, esses principais problemas ambientais, como a gente observa aí na imagem. Então, nós temos 3 ali que são bem comuns, né, são sempre muito citados quando se fala em problema ambiental: poluição, desmatamento e queimadas, né? Sempre que você perguntar algum problema ambiental, alguém pode citar um desses 3, porque são os que são geralmente mais destacados, né? O que é mais noticiado também nos telejornais, por exemplo. Nessa imagem, a gente pode observar um pouco, né, de cada um desses 3. Olha só, a gente tem uma área vegetal ali, e essa área ela foi retirada a sua cobertura vegetal, foram derrubadas algumas árvores, né? Então foi aplicado ali o desmatamento, porque está se retirando as árvores, e foi utilizada uma técnica também, que é uma técnica muito antiga para retirar ali a vegetação, que são as queimadas, né? Uma técnica que utiliza o fogo para retirar as árvores. Então você observa ali no foco lá da nossa imagem a queimada acontecendo, né? E essa queimada ali, ó, ela vai resultar, né, na poluição também. Ela vai liberar na atmosfera gases poluentes. Então a gente vai ter um ar poluído ali que vai trazer prejuízos para a nossa saúde, né? Então sempre que a gente fala dessas ações que impactam no meio ambiente, elas voltam para a gente também, né? Porque essa poluição pode nos trazer problemas respiratórios, né? Problemas de saúde ali. Sem falar na quantidade de seres vivos que habitam este local, né, que perdem aí o seu habitat, como, por exemplo, o solo, né, que abriga algumas espécies, a perda da cobertura vegetal, como nós já falamos, algumas espécies de insetos, de aves que vivem naquelas árvores, por exemplo, acabam perdendo ali seu abrigo. Numa situação dessa, elas acabam saindo ali, ou se não morrerem nessa situação, elas acabam saindo em busca de um outro abrigo, e acabam, né, muitas das vezes não encontrando, porque aquele era o local ideal que tinha as condições para que ela pudesse se reproduzir, né, por exemplo. E é bom lembrar, né, professor, para os nossos estudantes também, que essa técnica é utilizada aí, como a queimada que o professor falou, que é uma técnica usada para limpar o solo, geralmente quando se quer usar aquela área para plantação ou para criação de gado. Essa ação ela é feita principalmente pelo homem, né? O homem ele é o responsável, na maioria das vezes, por essas ações que agridem muito o meio ambiente, agridem a biodiversidade, porque a gente tem a morte, né, de seres vivos daquela região. Então, poluição, queimada, desmatamento são, na sua maioria, efeitos da ação do homem nesses locais, não é isso, mestre? Exatamente, né? Como a gente pôde observar, uma coisa vai levando a outra ali, e no final das contas também quem sofre somos nós, porque, como a gente observou, o ar vai ficando poluído, né, com aquela quantidade de gás ali que vai sendo, de produto que vai sendo lançado ali no ar atmosférico, e a gente sofre, às vezes, problemas respiratórios por conta disso. Vamos observar outros problemas ambientais, né, que também são bastante comuns e bastante noticiados aí na televisão, nos jornais, por exemplo. Vamos observar aí na nossa outra imagem. Então, a gente observa aí um pouco das mudanças climáticas, né, e vem sendo falado ultimamente muito sobre as mudanças climáticas, né, principalmente na região norte, onde a gente tem os períodos de seca e cheia. O que a gente observa, né, que nos últimos anos tem se agravado, né, tem se intensificado esse período de seca e de cheia. Nessa imagem você pode observar um período da seca, né, provavelmente nesse local aí era um rio, né, que secou, e aí você observa o solo, né, bastante seco, rachado, e aí você observa a carcaça, né, o esqueleto de algum animal que perdeu ali o seu habitat, perdeu com isso ali a sua fonte de alimentação, por exemplo, né? Então a gente observa os prejuízos que são causados aí para o meio ambiente das mudanças climáticas, né? Além disso, a gente observa a escassez de recursos naturais, vai ficando um pouco mais difícil se adquirir
um recurso natural de uma forma satisfatória, né, sem poluentes, por exemplo. E também, como a gente comentou, pode levar à extinção de espécies, né? Como a gente disse, essas espécies não somente de animais, mas também de vegetais, acabam se perdendo ali no desmatamento, com as queimadas, por exemplo. Os animais que vivem naquela região, viviam naquelas árvores, acabam perdendo seu habitat, não tem um local ideal para crescer, para se reproduzir, e aí a gente acaba, às vezes, perdendo uma espécie de animais, né? A gente pode até destacar que algumas espécies levam muito tempo, né, para atingir a sua maturidade, para se reproduzir. A gestação, às vezes, demora, né, para gerar ali um filhote. O período que ela precisa ali cuidar da cria é longo, então tudo isso contribui, né, para que a gente possa vir a ter a extinção de algumas espécies, tá bom? Mas aí a gente pôde observar, né, também naquele ponto lá onde falamos sobre a escassez dos recursos, né, dos recursos naturais. E aí a gente sempre comenta que é importante que a gente possa utilizar esses recursos de uma forma consciente, né, justamente para quando, num futuro, né, um futuro próximo ou um futuro mais distante, a gente continue tendo acesso a esse recurso, né, e se a gente talvez conseguir mitigar as mudanças climáticas, né, os impactos dessa mudança climática, mais para frente a gente possa ter ali esse recurso de uma forma mais acessível. E sempre que a gente fala desse recurso, a gente fala, né, que a gente consegue utilizar esse recurso aí na natureza de uma forma sustentável, que a gente consegue utilizar respeitando o tempo que a natureza consegue renovar, né, repor aquele item, aquele recurso, para que a gente possa utilizá-lo novamente, né? Então, isso são práticas ali sustentáveis, tá bom? A gente vai conhecer agora dois conceitos, né, que é importante sempre a gente destacar, porque sempre que a gente fala em meio ambiente, né, em preservação, conservação, existem duas expressões que são bem utilizadas, né, que é a preservação ambiental e a conservação ambiental. Será que é a mesma coisa? Não, são conceitos diferentes, né? Vamos observar e compreender um pouco melhor cada um deles. Os termos preservação e conservação ambiental são constantemente confundidos, porém, cada um deles possui um significado e objetivos diferentes. Preservação ambiental é a proteção sem a intervenção humana. Significa a natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor utilitário e econômico que possa ter. No outro caso, no caso da conservação ambiental, nós temos aí a proteção com o uso racional da natureza através do manejo sustentável. Permite a presença do homem na natureza, porém de maneira harmônica, né? Então, nesse conceito aí de conservação ambiental, a gente está falando dessa proteção do meio ambiente, mas com o uso racional da natureza. O homem ele pode ter acesso a esse ambiente, pode utilizar os recursos, né? Mas de uma forma consciente e sustentável. Para a gente compreender melhor, a gente tem uma imagem que traz ali um pouquinho dessa ilustração aí desses conceitos. No primeiro lado, nesse lado que você observa aí, preservação, a gente tem uma área de preservação ambiental, né? Você observa que ela está totalmente protegida, não é permitida a entrada do homem, né? Então, olha aí, proibida a entrada. Então, provavelmente é uma área de preservação ambiental, né? Onde tem ali algumas espécies, né, que precisam ser protegidas. No outro lado, a gente vai ter ali a conservação ambiental. Então, você observa ali, ó, as comunidades que vivem próximas à floresta, né, as comunidades indígenas e ribeirinhas, por exemplo, que utilizam aí esse recurso de uma forma sustentável, porque eles sabem muito bem como utilizar, né, respeitando ali o tempo que a natureza possa repor. E aí a gente observa o nosso conceito de sustentabilidade, que é o princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. E aí, ultimamente, né, com os eventos ali relacionados com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, a gente tem um outro conceito também que é importante a gente compreender, que é o conceito do desenvolvimento sustentável aí na nossa próxima imagem. Então, aí, pessoal, nessa parte aí nós colocamos a pergunta para você, né? O que é desenvolvimento sustentável, na verdade, né?
é aquele tipo de desenvolvimento socioeconômico, político e cultural, que é atrelado à preservação do meio ambiente. Então, é uma maneira de se desenvolver, de explorar a natureza, mas também preservando, respeitando, como nós falamos agora há pouco, respeitando o tempo que a natureza leva para repor certos recursos que são importantes. Porque se nós não explorarmos de forma sustentável, esse recurso pode um dia acabar e a gente pode ficar sem aquele recurso para sempre. Esse termo aí, desenvolvimento sustentável, surgiu no relatório desenvolvido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi apresentado em 1987, conhecido como Relatório de Brundtland, ou Nosso Futuro Comum. O relatório traz a definição de desenvolvimento sustentável da seguinte forma. Veja bem, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, é desenvolver economicamente, culturalmente a região, mas preservando aquele meio ambiente para que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos naturais. Então, desenvolver de forma sustentável é isso, é desenvolver e explorar, mas respeitando a natureza como sendo a fonte, né, desses recursos, respeitando o tempo que a natureza leva para repor aqueles recursos novamente. Pessoal, agora para entender melhor o que é desenvolvimento sustentável, a gente tem uma participação muito especial aqui do professor Ilbson, que vai mostrar para vocês aqui esse conceito num vídeo muito legal que a gente separou para vocês assistirem. Vamos lá. Olá, alunos! Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Bem, o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi sistematizado, ele foi criado pela ONU lá no final da década de 80. E a ideia era promover ali o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social. De forma que a gente possa utilizar os recursos naturais existentes sem comprometer a existência das futuras gerações. Destaco também para vocês que o desenvolvimento sustentável ele se dá a partir de um tripé, que envolve o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social. Sendo que o desenvolvimento econômico ele não pode se sobrepor ao desenvolvimento social, à preservação ambiental. Enfatizo também que o desenvolvimento sustentável ele não é uma meta que os países devam seguir. Ele funciona mais como um modelo para a gente ressignificar a forma como o homem vem se relacionando com a natureza, que é muito predatória e que traz muitos impactos ambientais. Bem, relação entre a Conferência de Estocolmo e o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável ele não surge lá na Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Ele vai aparecer mais de uma década depois, certo? E a Conferência de Estocolmo acabou sendo muito importante porque foi a primeira grande conferência para debater as questões ambientais. Foi nessa conferência que o homem começou a pensar numa forma que a gente pudesse crescer do ponto de vista econômico, mas também garantir a preservação ambiental. Dessa forma, a Conferência de Estocolmo criou um caminho para que o conceito de desenvolvimento sustentável fosse sistematizado mais para frente e que viesse ser palco de debate também durante as outras conferências que foram acontecendo. Bem, eu tenho uma provocação para fazer a vocês antes de finalizar esta minha fala. É possível a gente ter a implementação do desenvolvimento sustentável em uma sociedade que tem como modo de produção dominante, hegemônico, o modo de produção capitalista, que pensa no crescimento linear, no crescimento contínuo. E para que a gente tenha esse crescimento contínuo, é necessário cada vez mais consumir os recursos naturais. E ao consumir os recursos naturais, a gente tem mais impactos ambientais. Isso é para vocês pensarem aí, certo? Bem, espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, o nosso professor de Geografia explicando um pouco melhor, né, sobre o desenvolvimento sustentável.
E o desenvolvimento sustentável, né, a gente encontra aí alguns objetivos, né, que já são conhecidos nossos, a gente vai relembrar e observar um pouco mais desses objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17, né, que foram propostos aí justamente para que a sociedade possa melhorar, né, o seu tratamento ali relacionado com o meio ambiente e também progredir, né, no sentido de erradicar a pobreza, por exemplo, acesso à educação de qualidade para todos. A gente vai observar aí alguns desses objetivos. Nós temos aí os 17, como eu falei, né? Quem tiver interesse e mais curiosidade em saber, é só pesquisar lá os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai observar um pouquinho, não todos, né, mas somente alguns para a gente visualizar, como, por exemplo, que eu falei, a educação de qualidade, é o objetivo de número 4, né, para que as pessoas, as crianças tenham acesso à educação de qualidade. Além disso, a gente tem a igualdade de gênero, aí no número 5, né? É um dos objetivos, né? Para que meninas e mulheres se sintam empoderadas também. Temos aí um que é bem interessante, que fala sobre o que a gente comentou agora há pouco, que é o número 13, né? Que traz aí ação contra a mudança global do clima, né? Então, são ações ali relacionadas às mudanças climáticas, né? E os impactos para a sociedade de um modo geral. Certo? E aí acontecem, né, como a gente já sabe, alguns eventos, né, algumas reuniões que reúnem aí diversos representantes de diversos países justamente para propor essas melhorias, propor acordos, né, e que se comprometam a ter ações relacionadas com o meio ambiente. Né, e a partir desses eventos surgem as agendas, que é justamente os tratados que trazem ali essas ações. Observa aí comigo na próxima imagem as agendas ambientais, que são planos de ação que visam promover a sustentabilidade e a proteção ambiental em diferentes níveis, desde o local até o global. Definem metas, objetivos e estratégias para serem implementadas por governos, empresas, comunidades e indivíduos. E aí a gente visualiza agora um pouco, né, de algumas ações sustentáveis já para a gente conseguir colocar em prática, olha aí, promovendo saúde e ambiente. Uso de transporte ativo, ou seja, caminhadas e bicicletas, né, porque reduzem a emissão de poluentes e, além disso, melhora a saúde cardiovascular da pessoa que está fazendo ali essa caminhada ou andando de bicicleta, né? Evita o uso de carros que vão lançar poluentes ali na atmosfera. A adoção de energia limpa, energia solar ou a energia eólica, diminui a poluição do ar e os riscos de doenças respiratórias. Temos também, pessoal, ainda, né, sobre essas ações sustentáveis, a redução do uso de plástico descartáveis, né, que é a questão aí do plástico no meio ambiente, do lixo, né, evita contaminações ambientais e impactos tóxicos nos ecossistemas, né. Nós sabemos que o plástico ele é muito prejudicial aos animais quando são jogados nos oceanos, nos rios ou até mesmo na natureza aí, nas matas, né? O plástico demora muito para se decompor na natureza. Temos também implantação de áreas verdes urbanas, ou seja, arborizar mais as cidades. Isso melhora a qualidade do ar, reduz o estresse e estima também atividades físicas. Você estar numa cidade bem arborizada, bem limpa, bem equalizada aí nessa questão do desenvolvimento e da flora e das regiões com mais árvores, isso estimula você a fazer atividades físicas, tira o estresse, né? Melhora a qualidade de vida como um todo. Temos também tratamento e reuso da água. A água é um recurso finito, né? No nosso planeta, a água potável, nós temos que tomar muito cuidado. Previne doenças de veiculação hídrica e conserva os recursos hídricos. E, além disso, a gente tem aí a educação ambiental nas escolas e comunidades, como a gente comentou anteriormente, é sempre importante já começar desde cedo ali a se implantar, né? Porque promove a sensibilização, não somente a conscientização, mas também a sensibilização e mudanças de hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Valorização da agricultura sustentável protege o solo, a biodiversidade e a saúde dos produtores e consumidores. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai olhar um pouquinho da sustentabilidade, né, para saber o que a disciplina de física, né, no ensino médio pode contribuir com essa questão da sustentabilidade,
principalmente aí na geração de energia. Você vê aí na imagem, por exemplo, uma residência usando painéis solares, né? Porque a energia solar, ela é considerada uma energia limpa, um tipo de energia que é renovável, né? E é pouco explorada ainda pelo ser humano, né? Utilizar a energia solar para a produção de energia elétrica. Ações sustentáveis na física incluem o estudo de materiais sustentáveis e processos físicos para resolver problemas ambientais, como a investigação de materiais nanoestruturados, o uso da energia solar, a análise das mudanças climáticas. A física também aborda a sustentabilidade através da análise de problemas como o aquecimento global, usando a segunda lei da termodinâmica como base para entender o funcionamento do planeta como máquina térmica. E aí nós temos a imagem, né, de uma máquina térmica, para você relembrar o que é, né? É uma máquina que retira a energia do calor. Na verdade, aos olhares das ciências, o calor é uma forma de energia. E nós utilizamos muito esse tipo de máquina para a produção de eletricidade. Só que um problema muito grande da máquina térmica é a questão da poluição, né? Ela tem um baixo rendimento, né? A máquina térmica tem um rendimento baixo, ela desperdiça muita energia, certo? E ela também polui. Mas o nosso planeta funciona de uma forma parecida com as máquinas térmicas. Nós utilizamos o calor do Sol para a produção energética. Você tem que imaginar, por exemplo, que o Sol é a única fonte de energia da Terra. A Terra só existe porque o Sol existe. Sem o Sol, sem o calor do Sol, não existiria, então, energia na Terra e nem tampouco vida no nosso planeta. Então, a gente tem que procurar entender o planeta funcionando, então, como uma máquina térmica. Além disso, nós temos aplicações da física no meio ambiente. Essas aplicações aí, elas incluem a pesquisa por materiais sustentáveis, busca opções que minimizem o impacto ambiental, como os feitos de recursos renováveis, reciclados ou biodegradáveis, e que sejam mais eficientes em termos de energia e recursos durante a produção, uso e descartes. E aí nós não podíamos deixar de falar da parte das energias renováveis. E aí você tem na imagem, por exemplo, um parque eólico, né? A energia eólica é muito utilizada, principalmente no Nordeste do Brasil, onde as áreas litorâneas são muito propícias à instalação de parques eólicos, que usam a energia do vento para a produção de eletricidade. A aplicação dos princípios físicos, né, os princípios da física, para desenvolver e melhorar tecnologia de energia solar. Nós já mostramos lá a imagem no início, né, da casa usando painéis solares. E outras fontes limpas, como a eólica, que são aquelas produzidas a partir de fontes naturais e que se regeneram continuamente, né? O vento, né, ele está presente no planeta como um todo. A energia solar, né, a energia do sol. Então, essas energias como sol, vento, água, né, no caso das hidrelétricas, biomassa também, que é um tipo de energia também renovável, e calor da terra também pode ser um exemplo. Gestão de resíduos. A física pesquisa métodos mais eficientes para reciclar materiais, especialmente resíduos eletrônicos, utilizando princípios físicos para separar, processar e reutilizar componentes. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o meio ambiente, sustentabilidade, né? Tudo que nós falamos aqui. E nós vamos encerrar a aula aqui agora com vocês e a gente vai se encontrar numa próxima oportunidade. Até Tchau, pessoal.